Nunca imaginei que um dia seria acusado de matar o meu próprio filho. Mas lá estava ela, a mulher com quem dividi 32 anos de vida, em pé, diante de um tribunal cheio, com os olhos marejados e a voz trêmula, apontando o dedo para mim como se eu fosse um estranho. Ele o matou com a própria negligência. As palavras dela ecoaram como um tiro, e a sala inteira pareceu encolher. O juiz abaixou os olhos, os advogados cochicharam entre si, e eu apenas fiquei ali, sentado, imóvel, com as mãos trêmulas sobre o colo. Quando tentava respirar, sentia o ar rasgar a garganta, como se cada fôlego fosse uma confissão. Eu não chorei. Não naquele dia. Havia algo em mim que se quebrou de maneira silenciosa, como vidro que racha por dentro. O promotor falava sobre culpa indireta, imprudência paterna, omissão. Termos que eu nunca pensei ouvir associados ao meu nome. Ele descrevia o acidente, ou o que todos chamavam de acidente, como se eu tivesse empurrado meu filho com as próprias mãos. Disse que eu deveria ter checado os freios do carro, que eu tinha sido avisado sobre o problema, que a falha mecânica era previsível. Cada frase era um golpe, e eu me via cada vez menor, enquanto ela, minha esposa, soluçava teatralmente ao lado do advogado dela. Naquele dia, percebi que o amor tem um som quando morre. Não é um grito. É um silêncio pesado, que se instala entre duas pessoas e nunca mais vai embora. Eu não consegui me defender direito. Falei pouco, apenas o suficiente para dizer que havia levado o carro na oficina, que meu filho insistiu em dirigir sozinho naquela noite, que eu não sabia que ele estava indo se encontrar com alguém que o fazia perder o sono há semanas. Mas ninguém ouviu. As palavras dela eram mais fortes, mais afiadas, e quando ela chorava, todos se inclinavam um pouco, como se quisessem protegê-la de mim. Quando o juiz encerrou a sessão, eu sabia que, mesmo sem condenação, estava derrotado. A decisão do Tribunal Civil lhe concedeu o controle total sobre o seguro de vida, R$ 4,5 milhões, para fins de compensação moral e custeio do luto. Luto que ela jamais usou para chorar o filho, mas para se exibir em festas de caridade, posando com colares novos e roupas caras, como se o dinheiro lavasse a culpa. Eu assinei os papéis sem olhar. Não por covardia, mas porque não havia mais nada a dizer. Meu filho estava morto. Minha esposa me odiava. E eu já não tinha casa, nem nome, nem voz. Nos dias que se seguiram, eu vivi no modo automático. Comi o que sobrou da geladeira, dormi em hotéis baratos, evitei o espelho. A imprensa local transformou o caso num espetáculo. Engenheiro acusado pela esposa de causar a morte do filho. Manchetes frias, fotos antigas, um passado reduzido a uma linha de texto. Meus antigos colegas me evitavam. Os poucos que me ligaram o fizeram por curiosidade, não por compaixão. Eu já não atendia. O telefone se tornou um inimigo, lembrando-me a cada toque de que havia um mundo lá fora me julgando. Meu filho se chamava Gabriel. Tinha 28 anos, sorriso fácil e uma cabeça inquieta. Desde pequeno gostava de desmontar tudo o que via pela frente, queria entender como as coisas funcionavam. No dia em que nasceu, jurei que nunca o deixaria sozinho no mundo. E mesmo assim, no fim, foi ele quem me deixou. O acidente, ou o que chamaram de acidente, aconteceu numa estrada deserta, pouco depois da meia-noite. O carro capotou, pegou fogo, e quando os bombeiros chegaram, disseram que ele já estava sem vida. A perícia concluiu falha mecânica. Eu aceitei, porque não havia mais força em mim para duvidar. Até aquele dia no tribunal, quando ela me acusou. Foi naquele instante que a dúvida começou a nascer. Não sobre a minha culpa, mas sobre a verdade. O que me perseguia mais do que a dor era a sensação de que Gabriel queria me dizer algo e eu não havia ouvido. As semanas anteriores à morte dele foram estranhas. Ele falava pouco, parecia preocupado,
trancado no próprio mundo. Disse que estava lidando com algo sério, mas que resolveria sozinho. Eu não insisti, e é isso que me consome todas as noites. A negligência real não foi mecânica, foi emocional. Eu devia ter insistido, devia ter olhado nos olhos dele e perguntado o que estava acontecendo. Mas o tempo não perdoa os arrependidos. No dia em que saí do tribunal, ela me esperava na escadaria, cercada de repórteres. Quando passei, ouvia dizer para um deles: "A culpa dele vai acompanhá-lo até o fim." Eu não respondi. Apenas desci os degraus devagar, com a cabeça erguida, enquanto as câmeras me seguiam como abutres. Lá fora, o céu estava nublado e uma chuva fina começava a cair. Parecia uma ironia, como se o próprio mundo quisesse lavar o sangue das mãos de alguém. Voltei para o carro velho que ainda me restava, sentei no banco e fiquei olhando o volante por longos minutos. Pensei em ligar para alguém, mas não havia ninguém. Foi então que me lembrei do apartamento do Gabriel, um lugar que ele havia alugado pouco antes de morrer. Eu nunca tinha voltado lá. Na época era um espaço pequeno, cheio de caixas, uma bagunça típica de jovem. Mas de repente aquele apartamento começou a me chamar. Era como se ele ainda estivesse lá, esperando que eu o ouvisse, que eu fizesse o que não fiz enquanto ele estava vivo. Prestar atenção. Naquela noite, decidi. Deixaria tudo para trás. A casa que não era mais minha, a mulher que me via como assassino, os advogados, os jornais, tudo. Peguei um casaco, algumas roupas e dirigi até o endereço que ainda lembrava de cabeça. Quando estacionei em frente ao prédio, o porteiro me reconheceu de imediato. "O senhor é o pai do Gabriel, não é?" Ele disse com um tom respeitoso, quase culpado. Apenas assenti. Subi as escadas devagar, o coração batendo pesado no peito. Cada degrau parecia uma lembrança. E quando abri a porta do apartamento, o cheiro dele ainda estava lá. Mistura de café frio, livros e tinta de impressora. Ali, entre o silêncio e a poeira, comecei a entender que talvez o tribunal não tivesse sido o fim da história. Talvez fosse apenas o começo. A chave ainda estava no mesmo chaveiro azul que Gabriel usava. Quando a girei na fechadura, um estalo ecoou pelo corredor vazio e por um instante senti como se estivesse invadindo a casa de um estranho. O ar ali dentro era denso, parado no tempo. As cortinas estavam fechadas e o cheiro de poeira se misturava ao perfume leve de sabonete que ele sempre usava. Havia algo de sagrado naquele silêncio. Deixei as malas no canto e fiquei de pé, apenas olhando. Cada detalhe parecia uma lembrança congelada. O casaco pendurado na cadeira, o par de tênis ao lado da porta, o copo esquecido na mesa com uma mancha de café seca no fundo. Tudo gritava ausência. Caminhei até o quarto. A cama estava desfeita, o lençol amassado, como se ele tivesse saído às pressas e prometido voltar. Sobre o criado mudo, encontrei uma foto nossa. Gabriel com 10 anos, no dia em que pescou o primeiro peixe, e eu ao lado, rindo com ele. Toquei o vidro e senti a garganta fechar. Havia muito tempo que eu não me via sorrindo. Naquela imagem, eu ainda era um pai inteiro, e ele, um menino que acreditava que o mundo era seguro. Não havia tribunal, acusações, nem corpos cobertos por lençóis térmicos. Apenas nós dois e o barulho do rio. Passei o resto da tarde andando pelo apartamento, abrindo gavetas, guardando roupas, tentando me convencer de que eu estava fazendo aquilo apenas para manter o lugar em ordem. Mas, na verdade, eu estava procurando por algo. Não sabia o quê. Uma pista, uma resposta, talvez uma forma de me absolver. Cada objeto parecia carregar um segredo. Havia contas pagas com cuidado, recibos de oficina e até uma carta de cobrança não aberta. Gabriel sempre foi organizado, meticuloso, mas havia um padrão estranho nas anotações. Na agenda, entre listas de supermercado e lembretes de reuniões, encontrei palavras soltas escritas em letras maiúsculas. Não confie. Backup. Quarta-feira.
Aquilo me deixou inquieto. Voltei à sala e sentei no sofá. O sol começava a se pôr, lançando uma luz alaranjada sobre as paredes. Olhei em volta e percebi como aquele lugar era diferente da casa onde vivi com minha esposa. Aqui não havia luxo nem ostentação, só simplicidade e um certo cuidado que vinha de quem valoriza cada coisa que tem. Gabriel sempre foi assim, nunca ligou para status. Por isso, o que me atormentava era pensar que ele morreu cercado por pessoas que só pensavam em dinheiro, poder e aparência. Pessoas que agora viviam confortavelmente com o seguro que ele deixou. Naquela noite dormi na cama dele. Ou tentei. Virei de um lado para o outro, ouvindo o som distante da rua, o ranger do ventilador antigo. Às 3 da manhã, levantei e acendi a luz. Peguei uma camisa dele, ainda com o cheiro de amaciante, e me sentei no chão. Foi ali, encostado na cama, que comecei a chorar pela primeira vez desde o tribunal. Chorei sem ruído, com o corpo inteiro tremendo. Chorei por não tê-lo ouvido quando ele tentava me dizer algo e eu dizia que estava tudo bem. Chorei porque minha esposa, a mãe dele, escolheu o lado errado. E porque eu deixei que ela me destruísse sem lutar. Quando o dia clareou, decidi que ficaria ali por um tempo. Liguei para o síndico, expliquei que era o pai do antigo morador e que assumiria o aluguel temporariamente. Ele reconheceu o nome e ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Sinto muito pelo seu filho, senhor Augusto. Ele era um rapaz bom. Aquele acidente, ninguém entende direito o que houve. A palavra acidente me soou cada vez mais estranha, como se fosse uma mentira repetida tantas vezes que começava a perder o sentido. Durante a semana, organizei o apartamento. Lavei as roupas, limpei o chão, arrumei os papéis. Tudo parecia um ritual de purificação. Eu precisava dar um propósito àquele espaço. À noite, tomava café na varanda, observando as luzes da cidade e imaginando o que Gabriel pensava quando fazia o mesmo. O prédio era modesto, mas silencioso. E no meio desse silêncio comecei a ouvir o que antes não ouvia. Os detalhes. Notei, por exemplo, que o carpete do quarto tinha uma pequena saliência próxima à cama. Não dei importância no primeiro dia, mas no terceiro a curiosidade venceu. Ajoelhei-me e passei a mão sobre o piso. Parecia haver algo solto ali. Puxei o tapete com cuidado e vi uma tábua do assoalho levemente levantada. Com a ponta de uma faca, consegui afastá-la. O que vi por baixo fez meu coração disparar. Uma caixa de metal escura, pesada, com um cadeado enferrujado. O tipo de coisa que alguém esconde não por acaso, mas por medo. Fiquei olhando para ela por um tempo, sem coragem de tocar. O chão parecia pulsar sob meus joelhos. Meu primeiro impulso foi fechá-la de novo e fingir que não vi. Mas a curiosidade misturada à dor falou mais alto. Peguei a caixa e a coloquei sobre a cama. Estava coberta de poeira, mas intacta. O cadeado parecia antigo, gasto, e no topo uma fita adesiva com algo escrito à mão. Não abra, a menos que seja o papai. Senti o sangue sumir das veias. A letra era inconfundível, a de Gabriel. A minha respiração ficou curta e um nó se formou no estômago. Aquilo não podia ser coincidência. Ele deixara algo para mim, escondido, protegido, esperando que eu encontrasse. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava quebrar o cadeado com uma chave de fenda sem sucesso. Acabei indo até uma loja de ferragens no quarteirão seguinte e comprei um pequeno alicate de corte. Voltei correndo, como se o mundo dependesse daquilo. Demorei quase 10 minutos até o metal ceder. Quando o cadeado caiu no chão, o som ecoou como um tiro dentro do quarto. Abri a tampa devagar e o cheiro de papel envelhecido escapou, misturado a algo metálico. Lá dentro havia envelopes, pendrives e um maço de notas cuidadosamente empilhadas. Dinheiro. Muito dinheiro. Peguei o bilhete dobrado em cima de tudo.
A caligrafia era firme, sem tremor. Pai, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Use isso para descobrir o que realmente aconteceu comigo. O mundo pareceu se inclinar. Eu me sentei na beira da cama, segurando o papel entre os dedos, sem conseguir respirar. Ele não dizia se algo acontecer, nem se eu não voltar. Ele dizia, eu já me fui. Aquilo não era o bilhete de alguém que teme um acidente. Era uma mensagem de quem sabia que seria silenciado. Olhei de novo para o interior da caixa. Além do dinheiro, que, ao contar por alto, devia ultrapassar R$ 900.000, havia 3 pendrives pretos, sem rótulo, e um quarto com uma etiqueta branca onde se lia Início. Senti um frio percorrer a espinha. Tudo dentro de mim dizia que eu deveria parar ali, fechar a tampa e fingir que nunca a vi. Mas havia algo mais forte do que o medo, a necessidade de entender. Peguei o pendrive etiquetado e o coloquei sobre a mesa. Fiquei olhando para ele por longos minutos, como se fosse um artefato perigoso. Respirei fundo. Amanhã decidi. Amanhã eu veria o que Gabriel queria me mostrar. Aquela noite, eu quase não dormi. O bilhete repousava sobre o criado mudo, iluminado pela luz fraca da rua. E pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente da culpa. Senti a presença dele, não em lembranças, mas em propósito. O tribunal, o dinheiro, as acusações, tudo começava a se reorganizar dentro da minha mente como peças de um quebra-cabeça que, enfim, encontravam encaixe. Quando fechei os olhos, uma única frase me acompanhou até o sono. Use isso para descobrir o que realmente aconteceu comigo. E eu sabia que, a partir do dia seguinte, nada mais seria igual. O sol ainda nem havia nascido quando me levantei. A caixa estava sobre a mesa, exatamente onde a deixei, e parecia me observar. Durante a madrugada sonhei com Gabriel. Ele me chamava da porta do quarto, mas o rosto estava desfocado, como se o tempo o tivesse apagado parcialmente. Acordei suando frio, com o coração acelerado, e a sensação de que ele realmente queria me dizer algo. Preparei um café forte, sentei diante da mesa e liguei o notebook antigo que encontrei na escrivaninha dele. O aparelho demorou quase 5 minutos para iniciar. A ventoinha fazia um barulho áspero, como se reclamasse do tempo em que ficou sem uso. Peguei o pendrive com a etiqueta Início e o conectei devagar. A tela piscou e o sistema reconheceu o dispositivo. Dentro havia apenas uma pasta chamada Vidas. O nome me causou arrepios. Cliquei. Dentro da pasta, 3 arquivos: 1.mp4, 2.mp4 e 3.mp4. O primeiro tinha pouco mais de 15 minutos. Respirei fundo e dei play. A imagem era tremida, como se Gabriel tivesse gravado com o celular apoiado em algum lugar. Ele estava sentado no mesmo quarto onde eu estava agora, a parede branca atrás dele, o olhar cansado. Se você está vendo isso, pai, é porque aconteceu o que eu temia. Ele começou. A voz dele era firme, mas havia algo de resignado nela. Não foi um acidente, e se disserem que foi, não acredite. Há coisas que não posso escrever, mas vou mostrar o que conseguir. Só, não conte nada à mamãe. Ela não é quem você pensa que é. Parei o vídeo por um instante, sentindo o estômago embrulhar. As palavras ecoavam dentro da cabeça como martelos. Voltei a dar play. Ele continuou. Encontrei documentos, movimentações bancárias e e-mails que provam o envolvimento da empresa do sogro da mamãe em um esquema de licitações fraudulentas. Eu devia ter ficado quieto, mas não consegui. Quando confrontei o Marcelo, sim, o pai dela, ele me disse que eu estava mexendo com coisa grande demais. Achei que fosse uma ameaça vazia, até começar a perceber carros me seguindo, ligações anônimas. Se algo acontecer comigo, não aceite a versão deles. Pausei novamente. Eu tremia. O ar parecia pesado demais para caber dentro do peito. O sogro de Gabriel, meu ex-sogro agora, sempre foi um homem influente,
dono de construtora, com conexões em todo o setor público. Sempre o achei arrogante, mas nunca perigoso. Eu olhava para a tela e tentava entender como meu filho, um rapaz idealista e teimoso, poderia ter se metido em algo assim. E mais, por que minha esposa o defenderia? Porque ela, que se dizia devastada pela morte do filho, teria encoberto algo tão grave. Deixei o vídeo rolar até o fim. Gabriel mostrou alguns papéis rapidamente. Contratos, extratos bancários, planilhas, mas a câmera era instável demais para que eu conseguisse ler. No final ele dizia: "O resto está nos outros arquivos e nos pendrives pretos. Não abra tudo de uma vez. Se eles descobrirem que você tem isso, você corre perigo." E então, como se falasse diretamente comigo: "Pai, me perdoa por ter te deixado com isso, mas se alguém pode aguentar, é você." Fechei o notebook devagar. Fiquei parado ali, com os olhos fixos na tela preta, por longos minutos. Era como se eu tivesse assistido ao meu filho morrer pela segunda vez. Não num acidente, mas numa armadilha. Tudo começou a fazer sentido. O comportamento estranho dele nas últimas semanas, o olhar paranoico, as mensagens evasivas. Ele sabia que estava sendo caçado, e a morte que o tribunal chamou de falha mecânica talvez tivesse outro nome. Levantei e fui até a janela. A cidade começava a acordar. Lá embaixo, as pessoas seguiam suas rotinas, sem imaginar o peso que um homem carrega quando descobre que a própria vida foi construída sobre mentiras. A raiva começou a se misturar à culpa. Por que ele não me contou? Talvez porque eu nunca tivesse tempo. Porque sempre dizia que problemas de trabalho se resolvem no trabalho. Eu o ensinei a ser responsável, mas nunca o ensinei a pedir ajuda. Voltei à mesa e olhei novamente para os outros pendrives. 3 pequenos pedaços de plástico que agora pareciam conter o coração de toda a tragédia. Um deles tinha uma marca de fita vermelha, outro azul, e o último estava sem qualquer identificação. Peguei o de fita vermelha e o segurei por um tempo. Não o abri. Ainda não. Senti que precisava pensar, respirar. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei-me no espelho e vi um homem envelhecido demais para a própria idade. Os olhos fundos, o cabelo grisalho desgrenhado, a barba mal feita. Mas por trás daquele cansaço havia algo novo, uma centelha de propósito. A cada minuto, as palavras de Gabriel se repetiam na minha cabeça. Ela não é quem você pensa que é. Era impossível não pensar na minha esposa. Ou talvez devesse chamá-la pelo nome, Helena. O modo como ela me acusou, a frieza com que me olhou durante o julgamento, a rapidez com que tomou posse do seguro. E, acima de tudo, o detalhe que eu havia ignorado. A construtora do pai dela foi uma das primeiras a mandar uma coroa de flores para o enterro. Uma fita branca com letras douradas. Com pesar e respeito. Respeito por quê? Por ter silenciado o único que sabia demais. Sentei novamente, agora decidido. Peguei o telefone e liguei para um antigo conhecido. Nogueira, um delegado aposentado com quem trabalhei há anos em projetos públicos. A voz dele soou rouca, mas atenta. Augusto? Há quanto tempo, rapaz? O que houve? Respirei fundo e disse apenas: preciso que me encontre. É sobre o Gabriel. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Passe aqui amanhã cedo. Desliguei o telefone e voltei a encarar a caixa aberta. O dinheiro, os pendrives, o bilhete. Tudo parecia pulsar de significado. Toquei as notas de papel e percebi que muitas estavam novas, numeradas em sequência. Aquilo não era uma economia de anos. Era uma quantia retirada de algum lugar, de forma rápida, talvez urgente. Gabriel devia ter descoberto o desvio e escondido o que pôde, guardando provas e parte do dinheiro para me deixar um caminho. Um mapa silencioso que agora eu deveria seguir. Antes de dormir, coloquei tudo dentro de uma mochila e a tranquei dentro do armário. Não por medo de roubo, mas porque, por um instante, senti que o apartamento tinha olhos.
A paranoia é o primeiro preço da verdade. A cada estalo do prédio, eu me virava. A cada carro que parava na rua, eu ia até a janela. Quando finalmente deitei, fiquei olhando o teto por horas, ouvindo o som distante de sirenes e repetindo mentalmente as palavras do meu filho. Não aceite a versão deles. Na manhã seguinte saí cedo. Chovia fino e o céu estava encoberto. Carregava a mochila como quem carrega uma herança amaldiçoada. Enquanto caminhava até o carro, uma sensação estranha me acompanhava, uma mistura de medo e determinação. Aquele bilhete mudou tudo. E agora não havia mais volta. A verdade estava em algum lugar entre aqueles arquivos e eu estava disposto a encontrá-la, mesmo que ela me destruísse junto. O bilhete de Gabriel ficou na minha mente como uma ferida aberta. Eu o lia todas as manhãs, como se as palavras pudessem mudar de significado com o tempo, como se em algum momento ele tivesse escondido uma segunda mensagem entre as linhas. Pai, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Use isso para descobrir o que realmente aconteceu comigo. Eu repeti aquilo em voz alta, testando o som, o peso, a intenção. Não era um pedido, era uma ordem. E, de certa forma, o último gesto de confiança que ele me deixara. O mundo inteiro havia me condenado, até minha própria esposa. Mas ele, mesmo morto, ainda acreditava que eu poderia fazer o certo. Era uma herança mais pesada do que qualquer fortuna. Naquela manhã, voltei ao quarto dele. O mesmo lugar onde ele havia gravado o vídeo, onde a caixa ficara escondida por meses, talvez anos. Sentei na beira da cama, o bilhete entre as mãos, e comecei a observar os detalhes do quarto, como se fosse a primeira vez. O calendário ainda marcava o mês de março, o mês da morte. Havia uma agenda fechada sobre a escrivaninha, e ao lado dela, um pendrive preto, daqueles que eu ainda não tinha aberto. Tentei imaginar o Gabriel escrevendo aquelas palavras, talvez de madrugada, talvez com medo. Quantas vezes ele deve ter ensaiado a frase? Quantas vezes pensou em me contar pessoalmente e recuou? Dobrei o bilhete com cuidado e o guardei na carteira, no lugar onde antes ficava uma foto de família que eu já não suportava ver. Saí do apartamento e dirigi até o bairro antigo onde morava o delegado Nogueira. Ele vivia sozinho desde que a esposa morreu. A casa era simples, cercada por um jardim mal cuidado, com cheiro de café forte e tabaco. Quando entrei, ele me olhou com um misto de surpresa e compaixão. Você está diferente, Augusto. Mais velho, mais vazio. Eu sorri de canto e respondi. Acontece quando o filho da gente morre e a verdade morre junto. Mostrei a ele o bilhete, o vídeo e parte do dinheiro. Nogueira ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando o vídeo terminou, ele apagou o cigarro no cinzeiro e ficou alguns segundos olhando para o nada. Se o que seu filho diz for verdade, você está mexendo com gente grande. O sogro dele não é apenas rico, é intocável. E sua mulher, agora viúva, está protegida por esse círculo. Mexer nisso vai custar caro. Eu respirei fundo. Mais caro do que já custou? Perguntei. Ele me olhou medindo minhas intenções e respondeu, não, mas vai custar o resto do que você ainda tem. Voltei para casa com a cabeça em turbilhão. No caminho, parei o carro num posto e fiquei observando a chuva cair sobre o vidro. Havia algo quase hipnótico no som das gotas, e por um instante, desejei não ter encontrado nada. Talvez fosse mais fácil continuar sendo o culpado, continuar no anonimato, deixar que o passado ficasse enterrado. Mas o rosto de Gabriel aparecia toda vez que eu piscava, e o bilhete queimava no bolso como se fosse vivo. Ele não queria paz, queria verdade. Quando cheguei ao apartamento, encontrei a porta entreaberta. O coração disparou. Entrei devagar, com o corpo tenso, e percebi que nada estava fora do lugar, exceto a janela, que agora estava aberta, e uma corrente de ar fazia o bilhete preso na geladeira balançar levemente. Alguém havia entrado. Caminhei até o quarto e vi as gavetas reviradas. A caixa, porém, estava intacta.
O cadeado quebrado continuava no chão como testemunha silenciosa. Se procuravam algo, ainda não haviam encontrado. Isso significava que eu estava sendo observado. Tranquei tudo e sentei à mesa, tentando raciocinar. Gabriel devia saber que isso aconteceria. Por isso, o tom do bilhete não era sentimental. Era prático, quase instrutivo. Ele estava me deixando um manual de sobrevivência, um roteiro para continuar o que ele começou. Use isso para descobrir. Use o quê? O dinheiro? Os pendrives? As pessoas que ele conhecia? Comecei a pensar que talvez cada pendrive representasse uma etapa, uma peça do quebra-cabeça. O primeiro, com a etiqueta Início, já havia me mostrado o caminho. O próximo, talvez, mostraria o inimigo. Peguei o pendrive de fita azul e o conectei. Dentro, uma série de arquivos de áudio numerados. No primeiro, a voz de Gabriel soava diferente, mais tensa, gravada provavelmente dentro do carro. Eles me chamaram para uma reunião hoje, pai. Disseram que era para resolver tudo, mas eu sei que não. Eu deixei cópias de tudo em um lugar seguro. Se algo acontecer, procure no depósito da Rua Almeida, box 12. A gravação terminava com um som de buzina e um suspiro pesado. No segundo áudio, ele parecia mais calmo, quase resignado. Se eu não aparecer amanhã, avise o Nogueira. Ele vai entender. E diga à mamãe que eu sei. Parei o áudio ali mesmo. Diga à mamãe que eu sei. Sabia o quê? Que ela estava envolvida, que ela o traiu, que o entregou ao próprio pai. Eu me levantei e comecei a andar em círculos pela sala. Tudo girava em volta dela. Helena sempre teve uma habilidade quase doentia de manipular a verdade, de se fazer de vítima. Durante o julgamento, ela encenou o luto perfeito, os olhos marejados, a voz falhando no momento exato. Agora tudo parecia ensaiado. Ela sabia o que estava fazendo, sabia desde o início. Naquela noite, não consegui dormir. Abri uma garrafa de vinho que encontrei no armário e fiquei olhando para o bilhete sobre a mesa. Quanto mais eu o encarava, mais entendia o que ele realmente dizia. Não era apenas um pedido para descobrir a verdade. Era uma advertência. Use isso, ele dizia. Use o que eu deixei. Use a inteligência. Use o sangue frio que você sempre teve. Gabriel sabia que eu era o único capaz de enfrentar o tipo de gente que o destruiu. Ele confiou em mim porque sabia que uma vez que eu começasse, não pararia. Às 3 da manhã, decidi ir até o depósito mencionado na gravação. A Rua Almeida ficava a poucos quilômetros dali. Peguei o carro e dirigi em silêncio, o bilhete no bolso, o coração pesado. O local era um conjunto de boxes de metal, todos numerados. O vigia dormia dentro de uma guarita improvisada e eu consegui entrar sem ser notado. O box 12 estava trancado com um cadeado simples. Forcei a fechadura com uma chave de fenda e empurrei a porta. O cheiro de poeira e ferrugem tomou conta. Dentro havia apenas uma mala preta e uma pasta de plástico azul. Abri a pasta primeiro. Dentro, cópias de e-mails impressos, extratos e o carimbo de uma construtora. Alvorada Engenharia, a empresa do sogro. As transferências batiam exatamente com as planilhas que Gabriel mostrara no vídeo. O dinheiro circulava por empresas fantasmas, disfarçado de contratos de consultoria. E uma das assinaturas era dela, Helena. Senti um enjoo profundo. O bilhete, enfim, fazia sentido. Ele queria que eu descobrisse não apenas o que aconteceu com ele, mas quem realmente éramos nós. A verdade era muito maior. Meu filho morreu tentando impedir o crime da própria mãe e do avô. Fechei a mala e saí dali, sem olhar para trás. A chuva começava a cair, fina e persistente, lavando o asfalto como se quisesse apagar os rastros. Dirigi de volta com as mãos firmes no volante, o bilhete no bolso e o peso da revelação no peito. Agora eu sabia o que tinha de fazer. E pela primeira vez em meses, a culpa deu lugar a algo mais perigoso.
determinação. Voltei ao apartamento ainda antes do amanhecer. O ar parecia diferente, carregado, como se cada parede soubesse o que eu havia descoberto. Chovia, e o som das gotas batendo na janela era o único ruído que quebrava o silêncio. Coloquei a mala e a pasta sobre a mesa, retirei o bilhete do bolso e o deixei ao lado do computador. Fiquei observando tudo por longos minutos, tentando processar o que havia encontrado. O bilhete deixara de ser um enigma e se transformara em um mandamento. Use isso. Gabriel não queria que eu apenas soubesse. Ele queria que eu agisse. Abri o notebook e conectei o terceiro pendrive, o sem identificação. O sistema demorou a reconhecê-lo. Por um momento temi que estivesse corrompido. Quando finalmente abriu, vi uma única pasta chamada Veritas. Dentro dela, dezenas de vídeos, planilhas e áudios. Cada arquivo parecia um fragmento de uma história que meu filho tentou deixar inteira. Cliquei no primeiro vídeo. A imagem mostrou Gabriel dentro de um carro, estacionado em algum lugar que parecia um terreno baldio. Ele estava ofegante, suado, os olhos fundos. Pai, ele começou, se você está vendo isso é porque eles conseguiram o que queriam, mas ainda dá para consertar. O que está nesses arquivos prova tudo. Os contratos falsos, as contas no exterior, as reuniões secretas. Eu gravei uma delas. Ouça tudo até o fim. Ele virou a câmera e filmou um galpão iluminado por luzes frias. 3 homens conversavam ao redor de uma mesa. Um deles era inconfundível. Marcelo, o pai de Helena. Ao lado dele, um homem de terno escuro que eu não reconheci e outro com o uniforme da empresa. A conversa era abafada, mas captava o suficiente. Falavam sobre pagamentos desviados, sobre neutralizar vazamentos, sobre alguém curioso demais para o próprio bem. O meu filho. Senti o estômago revirar. Pausei o vídeo e respirei fundo. Gabriel havia conseguido filmar a própria sentença. E eu agora tinha em mãos a prova do assassinato que o tribunal chamara de acidente. Retornei o vídeo para observar detalhes. A data no canto inferior indicava 2 dias antes da morte dele. O galpão parecia um armazém industrial com uma placa parcial ao fundo. Depósito B. Talvez fosse da construtora, talvez um dos canteiros de obras. O importante era que agora a história começava a ter forma. Continuei assistindo. No segundo vídeo, Gabriel filmava sua tela de computador, mostrando transferências entre contas. Esses são os valores do último contrato público, dizia ele. Metade foi desviada para a empresa Arcais Consultoria, aberta no nome de Laranjas. E aqui, a câmera aproximou. A assinatura da diretora financeira, Helena Alvarenga. Eu congelei. Ver o nome dela, a mulher que um dia dormiu ao meu lado, em um documento que comprovava fraude, foi como levar um soco. Gabriel não estava apenas certo. Ele havia descoberto o coração podre daquilo tudo. Fechei o notebook e me levantei, andando de um lado para o outro. Eu precisava agir, mas sem cometer o mesmo erro dele. Gabriel confiou em alguém e pagou com a vida. Eu não podia repetir isso. Pensei em Nogueira. Ele era a única pessoa em quem eu ainda confiava. Peguei o celular e o chamei para se encontrar comigo mais tarde, em um café discreto no centro. Antes de sair, voltei a olhar para a mesa. O bilhete, os pendrives, as notas de dinheiro espalhadas. Aquilo não era só uma herança, era uma armadilha para quem se aproximasse demais. Peguei apenas uma cópia dos vídeos e os guardei no bolso, junto com o bilhete. O restante escondi dentro de uma parede falsa atrás do armário. Um espaço que Gabriel mesmo havia adaptado, talvez prevendo que um dia precisaria esconder algo. Preguei a tampa de volta e limpei qualquer vestígio de poeira. O café onde marquei o encontro com Nogueira ficava perto da praça principal, um lugar onde pessoas comuns pareciam sempre apressadas demais para notar quem as observa. Ele chegou com um casaco gasto e o olhar preocupado.
Pediu um expresso e me ouviu com atenção. Mostrei as provas, os vídeos e contei sobre o galpão, as transferências, a assinatura. Ele não disse uma palavra durante todo o relato. Quando terminei, soltou um suspiro longo. Augusto, isso é pesado demais para ficar só com você. Mas precisa ser feito com cuidado. Se essa gente matou o próprio neto para se proteger, você acha que vai hesitar em fazer o mesmo com você? Aquelas palavras ecoaram o resto do dia. O medo não era novo, mas agora tinha forma. Ainda assim, havia algo mais forte do que o medo, a urgência. Voltei ao apartamento decidido a assistir a todos os vídeos, um por um, e montar o quebra-cabeça completo. A cada arquivo, uma peça se encaixava. Documentos de contratos falsificados, conversas interceptadas, áudios de reuniões. Gabriel havia reunido tudo sozinho, sem confiar em ninguém. E pagou por isso. Em um dos últimos vídeos, encontrei o que parecia ser sua última gravação. O rosto dele estava cansado, as olheiras profundas. Eles sabem que eu tenho os arquivos. Se algo acontecer comigo, pai, não procure justiça, ou procure a verdade. A justiça deles é comprada, mas a verdade não. Ela sempre encontra um jeito. E então ele olhou diretamente para a câmera, quase como se pudesse ver através do tempo. Eu confio em você. Pausei o vídeo e fiquei ali, imóvel. A tela iluminava o quarto escuro e eu sentia o peso daquelas palavras como se Gabriel estivesse sentado à minha frente. Eu confio em você. Aquilo foi o suficiente para decidir. Eu não entregaria as provas a ninguém ainda. Antes, precisava entender toda a extensão da podridão. Queria ver até onde ia o envolvimento de Helena. Peguei o pendrive de volta e, com cuidado, extraí uma imagem de um dos documentos. Um contrato de subempreitada assinado por Marcelo e por ela, com data posterior à morte do nosso filho. Isso significava que, enquanto o corpo de Gabriel ainda estava sendo velado, eles continuavam lucrando. A noite caiu e a cidade mergulhou em um silêncio frio. Deitei na cama, mas não consegui fechar os olhos. O som da chuva aumentava e cada trovão parecia trazer a voz de Gabriel, repetindo: "Use isso." Eu entendia agora. Ele não me pedia vingança, me pedia coragem. Antes de dormir, escrevi em um caderno velho que encontrei na estante. Dia 1. O começo da verdade. E abaixo, um lembrete. Não é acidente, é assassinato. E eu vou provar. Guardei o bilhete de Gabriel entre as páginas e fechei o caderno. No escuro, ouvi o som de passos no corredor do prédio. Lentamente, caminharam até minha porta e pararam. Um silêncio longo, e então o som de algo deslizando por baixo da fresta. Esperei. Quando me aproximei, vi um envelope branco sem remetente. Dentro, apenas uma folha com uma frase impressa em letras maiúsculas. Pare de procurar. Fiquei ali parado, com o bilhete em uma mão e a ameaça na outra. E entendi, com uma clareza assustadora, que agora o jogo tinha começado. A frase do envelope: "Pare de procurar." Ficou pulsando na minha cabeça como um tambor. Não era só uma ameaça, era um aviso de que eu havia mexido em algo que alguém queria enterrado. Mas, ao contrário do que esperavam, a ameaça não me calou. Fez o contrário. Foi o estalo que ligou todas as peças em mim. Se eles precisavam mandar recado para intimidar, era porque algo ali valia medo. E se valia medo, era porque valia ouro. E eu já tinha em mãos as primeiras lâminas da verdade. Os vídeos, as planilhas, os e-mails impressos. Fragmentei a raiva em método. Transformei o desespero em procedimento. Na manhã seguinte, fiz exatamente o que Gabriel sugerira em uma das gravações. Voltei ao delegado Nogueira. Ele me olhou como se eu fosse alguém à beira de um penhasco, mas disposto a pular. "Não posso processar sem provas formais", disse ele, "e você não pode simplesmente bancar o investigador sem se queimar." Eu sabia disso,
mas também sabia que a justiça convencional, naquela cidade, tinha o preço certo para quem podia pagar. Marcelo Alvarenga pagava bem. Então comecei a montar um caminho alternativo, prova por prova, testemunha por testemunha, documento por documento, até que o quadro ficasse grande demais para que pudessem colar uma fita com o lacre da influência por cima. Passei a vida inteira trabalhando com números e prazos. Aprendi a desconfiar das coincidências. O que Gabriel deixou não era um recado apressado de um jovem paranoico. Era um dossiê metódico. Ele havia arquivado as transferências, os comprovantes de pagamento, gravado reuniões, guardado conversas. Era como se tivesse previsto que algo poderia acontecer e tivesse plantado um caminho para alguém seguir. Eu devia ser esse alguém. E comecei pela mais íntima das frentes. Recolher tudo que pudesse comprovar a assinatura dela, a presença dela nas decisões, qualquer ligação direta entre Helena e as empresas fantasma. Passei dias inteiros na escrivaninha, olhos cansados, a luz do abajur pintando de amarelo as pilhas de papel. Confrontei cada arquivo do jeito que sabia, conferi datas, tracei linhas, comparei digitalizações. A assinatura dela aparecia em planilhas, em pedidos de pagamento e em documentos com carimbos da Alvorada Engenharia. Havia recibos com números estranhos, quantias fracionadas que, somadas, formavam valores milionários. E havia em todas as pontas um padrão. Empresas laranja fazendo pagamentos para contas no exterior. Pequenas quantias enviadas a intermediários depois recompostas em contratos superfaturados. Era um crime simples demais para a ganância sofisticada deles. Eles disfarçavam luxo com burocracia. Mas provar tudo isso exigia mais do que checar assinaturas. Precisava de testemunhas que não se vendessem ou de rastros bancários oficiais. Foi aí que decidi voltar ao depósito, ao Box 12. Queria mais cópias, arquivos que talvez Gabriel escondesse em outro lugar. Abri a mala com cuidado e, no fundo, encontrei um envelope que eu não havia visto antes. Recortes de conversas de mensagens trocadas entre Gabriel e um colega de trabalho, um tal de Rafael. Os diálogos eram curtos, mas claros. Eles vão cortar qualquer voz que atrapalhe. Tem como tirar cópias e esconder em várias mãos? Leve isso pro Nogueira se algo acontecer. Rafael, por sua vez, tinha desaparecido logo após o funeral. Não era coincidência, era padrão. Nogueira ficou pálido quando viu as mensagens. Se conseguirmos achar o Rafael, ele pode confirmar o que o Gabriel viu. E se ele confirmar, isso vira investigação criminal com chances reais. Dissemos a palavra em voz baixa, como quem não quer que uma casa inteira escute. Ele me alertou. Eles têm advogados, influência, pagamento de favores. Vai ter gente que preferirá pagar silêncio a encarar a verdade. Entendi o recado. Era hora de trabalhar com o que restava. Nomes pequenos, funcionários de confiança que não tinham nada a ganhar com mentiras, porteiros, ajudantes de obra, um contador descontente. Comecei a bater ponto em canteiros, a conversar com quem não tinha sobrenome a proteger. 2 dias depois, numa obra da Alvorada, um carro preto com vidro escuro me seguiu pelo trajeto. Meu corpo reagiu como se fosse jovem de novo. Mais ar nos pulmões, menos tremor nas mãos. Estacionei alguns quarteirões antes e esperei. Vi o veículo parar e um homem descer, olhar ao redor com pressa. Eu sabia que me observavam desde que abri a caixa. Isso confirmou uma dedução. Eles tinham meios para monitorar quem investigava. Não importava. Se monitoravam, havia nervos à mostra, e nervos doem. Consegui falar com um ex-funcionário da contabilidade, um homem magro e amedrontado que concordou em ir a um café sem dizer muito. Ele me mostrou extratos contábeis que não batiam com os contratos, notas de serviço emitidas, mas sem prestador verdadeiro, pagamentos a consultorias, que eram fachadas para transferências. E o mais importante, ele me indicou um nome.
Marcos Pinheiro, um operador financeiro que cuidava das transferências entre as empresas Laranja e o banco no exterior. Para pegá-los era preciso atingir esse elo. Enquanto isso, a vida doméstica se rompia em estilhaços. O noticiário local, que havia passado semanas embalando a versão melodramática de Helena, começou a receber pequenas provocações. Mensagens anônimas, cópias de um e-mail aqui, uma foto ali, nada substancial o bastante para manchar, apenas o suficiente para mexer. Aquilo enfureceu-os. Vi pela primeira vez Helena se mover além do luto encenado. Voltou ao salão de eventos, apareceu em uma cerimônia, falou com advogados em tom de comando. Se eu tivesse vontade de rir, teria percebido que a postura dela era mais de quem manda em cartório do que de quem chora. Mas eu não ri. Guardei as impressões. Tudo seria útil depois. A grande virada veio quando decidi ir até o banco. Sem autorização judicial, claro, não veria nada, mas podia sondar. Falei com um gerente que lembrava do rosto de Gabriel, o jovem que já havia feito um pagamento de última hora, que pediu sigilo por medo. O gerente não falou muito, mas as suas expressões me deram a pista. Havia registros de saques atípicos, pedidos de transferência feitos em horários estranhos. Eles existiam. Só faltava a peça que ligasse definitivamente Helena a essas ordens. Para isso, tive de apelar para um movimento que não combinava muito com minha idade. Fui procurar quem trabalhava nas sombras dos processos, aqueles que lidavam com papel impresso, carimbos, autenticações. Um dos funcionários do cartório de coração mole e língua solta confirmou que havia convênio entre a Alvorada e um escritório de advocacia que tratava de urgências, e que as urgências sempre coincidiam com a época dos contratos superfaturados. Com pequenas confirmações, as pontas iam se unindo. Cada pessoa que eu encontrava acrescentava um fragmento. O contador com as planilhas, o ex-funcionário com as notas, o cartório com o convênio. Montar o quebra-cabeça exigiu paciência e sangue frio. Meus dias passavam como um fio de seda puxado, lento, metódico, e a cada centímetro puxado, uma nova linha se alinhava. E naquele processo, a memória do filho foi se tornando combustível para a ação. Em vez de ruínas, eu estava erguendo uma estrada. Torta, talvez, mas minha. Houveram recuos. Uma vez recebi uma ligação com chiado e uma voz que dizia apenas: "Esqueça o que não te pertence, velho." Outra vez, ao abrir minhas correspondências, encontrei uma foto minha atravessando uma rua, tirada por alguém que conhecia cada movimento meu. A intimidação aumentava, mas também aumentava o número de pessoas dispostas a falar. O medo que os poderosos tinham do escândalo começou a corroer a lealdade dos que só se agarravam a eles por comodidade. Pequenos desertores surgiam, um funcionário descontente aqui, um motorista que cansou de proteger segredos ali. A fragmentação da verdade transformou-se em uma narrativa conectada. Eu juntei os e-mails, as transações, os áudios e os testemunhos em uma pasta grossa que, pela primeira vez desde a morte de Gabriel, me deu a sensação de que havia justiça possível. Não a imediata, talvez, mas uma justiça que vinha por desgaste. E ao fechar a pasta naquela noite, percebi que Helena não era apenas uma parte. Ela era um eixo. Ou concordara em proteger o pai por medo, ou fora cúmplice consciente. Em ambos os casos, a traição cortava fundo. A verdade fragmentada estava, enfim, ficando inteira, não por acaso, mas por obra de alguém que se recusava a aceitar as peças quebradas do destino. E, quando você monta uma verdade assim, com silêncio e paciência, ela fica afiada demais para ser ignorada. Helena sempre foi o tipo de mulher que sabia como ocupar um espaço. Mesmo quando o silêncio era a arma, ela fazia dele uma performance. Eu me lembro da primeira vez em que a vi discursando, ainda jovens, numa reunião de pais de alunos, defendendo alguma causa escolar com eloquência e postura de quem nascera para convencer.
Na época, achei admirável. Hoje, percebo que o mesmo talento que a tornava magnética também a tornava perigosa. Ela sabia moldar a verdade até que soasse confortável, mesmo quando mentia. E foi exatamente isso que fez no tribunal, na vida pública e agora, mais do que nunca, na teia de poder que herdou após a morte de Gabriel. Enquanto eu corria atrás dos fragmentos de verdade, ela construía uma narrativa perfeita. Passou a aparecer em eventos beneficentes, como se fosse o retrato da viúva resiliente. Era entrevistada por revistas locais, falava sobre superar o luto com propósito e lançava campanhas sociais em nome do filho. O nome de Gabriel, morto e silenciado, transformara-se em marca registrada. Havia um outdoor no centro da cidade com o rosto dele e a frase Fundação Gabriel Alvarenga, por um futuro mais justo. A ironia me feriu como lâmina. O dinheiro do seguro, que ela tomou sob o pretexto de sofrimento, agora financiava a própria fachada. Nogueira me alertou. Ela está se blindando, Augusto. Quando os inocentes se fazem de santos, é porque os demônios estão perto demais. Ele tinha razão. Helena era o rosto público de uma corrupção meticulosa. O pai dela, Marcelo, já não aparecia tanto. Preferia os bastidores. Deixava que a filha representasse a nobreza da família, enquanto ele mantinha as engrenagens girando. Mas o que nenhum dos dois sabia era que eu já havia cruzado uma linha invisível. Eu não era mais o homem derrotado do tribunal. Eu era o homem com provas. E o mais perigoso, com nada mais a perder. Comecei a seguir os rastros dela. Os jantares beneficentes, as reuniões discretas, as visitas ao escritório do pai. Tirei fotos, gravei conversas de longe, observei. Era como estudar uma atriz em seu papel mais bem ensaiado. Helena abraçava pessoas com o mesmo sorriso com que, meses antes, havia me condenado. Às vezes eu me perguntava se ela acreditava na própria mentira, ou se simplesmente havia apagado a linha entre culpa e sobrevivência. A mulher que um dia dividiu comigo o mesmo teto agora se movia como uma CEO de tragédias, uma especialista em moldar narrativas. Foi em uma dessas noites, enquanto ela discursava em um evento de caridade, que percebi a extensão do seu poder. Estava de terno branco, os cabelos presos, a voz serena. Falava sobre justiça social, enquanto o público aplaudia de pé. E ali, no canto do salão, Marcelo observava com o olhar frio de quem treina um sucessor. Quando o discurso terminou, ela desceu do palco e foi cumprimentada por empresários, vereadores, juízes, todos os que importavam. E foi nesse instante que a ficha caiu. O império que Gabriel tentou desmascarar não era apenas financeiro. Era político, cultural, social. E ela era o novo rosto dele. Voltei para casa com um nó na garganta. Liguei o notebook e abri os arquivos novamente, agora com olhos diferentes. Havia um vídeo que eu ainda não tinha assistido até o fim, o terceiro da pasta Veritas. No início, Gabriel parecia abatido, mas lúcido. Pai, se eu não estiver mais aqui, não pense que tudo foi coincidência. Eles usam pessoas, imagens, causas. A mamãe acha que está protegendo a família, mas ela virou parte disso. Tudo que eu tentei impedir está crescendo e vai continuar crescendo, a menos que alguém que não deva nada a eles os enfrente. Pausei o vídeo e fiquei em silêncio. As palavras dele batiam fundo demais. Ela achava que estava protegendo a família, ou estava protegendo o dinheiro. A diferença entre os dois conceitos na mente de Helena era quase inexistente. Para ela, amor e poder sempre foram a mesma moeda. E o pior é que, de certa forma, eu também a construí assim. Eu fui o homem que sustentou o pedestal, o marido que não questionava, o pai que deixava as aparências em primeiro lugar. Talvez a ruína de Gabriel tenha começado bem antes do escândalo. Talvez tenha começado na educação que demos a ele, cheia de aparências e verdades seletivas. Essa consciência me feriu. Passei a observar as entrevistas dela
como quem analisa um criminoso confessando sem perceber. Cada palavra era uma senha. Quando dizia justiça, queria dizer imagem. Quando dizia doar, significava investir. Quando falava em nome do meu filho, significava em nome do nosso poder. Era tudo um jogo, mas um jogo que agora eu também sabia jogar. Nogueira insistia para que eu agisse com cautela, que esperasse a hora certa. Essas pessoas se destroem sozinhas, Augusto. É só cavar devagar. Ele tinha razão, mas o sangue pedia pressa. Eu comecei a enviar cópias anônimas dos arquivos para jornalistas de cidades diferentes. Pequenas doses controladas. A intenção não era acusar, era corroer, deixar o nome dela pairando em suspeita. Na primeira semana, nada aconteceu. Na segunda, um blogueiro publicou uma nota discreta. Fontes sugerem irregularidades em contratos de obras ligadas à Fundação Gabriel Alvarenga. Era uma frase pequena, quase irrelevante, mas eu sabia o que ela causaria. O telefone dela deve ter tocado a madrugada inteira. Helena odiava perder o controle, e o poder para ela sempre foi controle. Imaginei-a caminhando de um lado para o outro da sala, dando ordens, reescrevendo versões, tentando abafar o fogo com as próprias mãos. O que ela ainda não sabia é que o fogo estava dentro da casa. Eu havia plantado faíscas em todos os lugares certos. Dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Helena entrando em um prédio de advocacia às pressas. O texto dizia apenas: "A dama está nervosa." Nogueira jurou que não tinha sido ele, o que significava que alguém mais estava assistindo. Não éramos apenas 2 jogadores no tabuleiro. Havia mais olhos, talvez de dentro do próprio círculo deles. Gente cansada, talvez assustada. O tipo de gente que, quando o navio começa a afundar, tenta nadar para o lado certo. Naquela noite, sentei-me na varanda do apartamento e acendi o primeiro cigarro em 20 anos. O gosto era amargo, mas familiar. O vento trazia o cheiro da chuva e, por um instante, imaginei a voz de Gabriel. "Pai, você está quase lá. Quase lá." A frase ecoou. A mulher que me destruiu com uma acusação agora estava prestes a ser destruída pela própria verdade. E eu não precisava levantar um dedo para isso. Bastava deixar que as peças caíssem. Mas não havia prazer em pensar nisso. Só uma estranha sensação de justiça morna, como quem ganha uma guerra que nunca quis lutar. Olhei para a cidade iluminada lá fora e percebi que o poder de Helena não estava apenas no dinheiro. Estava na narrativa. E era exatamente isso que eu começaria a tomar dela. No dia seguinte, sentei diante do computador e comecei a escrever o que seria o primeiro rascunho de um dossiê completo. A história de um homem que perdeu tudo, mas encontrou a verdade deixada pelo filho. Cada linha seria uma pedra no caminho dela. Cada prova um espelho colocado diante do público. Ela ainda não sabia, mas o império que construiu com discurso e caridade estava prestes a desabar sob o peso de uma única coisa que ela não podia controlar. A verdade dita por quem não tem mais nada a perder. Passei a noite inteira acordado diante da tela do computador, a luz branca refletindo no vidro da janela e desenhando sombras longas no chão. O cursor piscava no arquivo vazio, o título já decidido. A verdade de Gabriel. Eu ainda não sabia o que escrever primeiro, se o início da tragédia ou o fim que eu estava prestes a provocar. Na mesa, o bilhete do meu filho permanecia aberto, já gasto nas bordas. Eu o lia mais uma vez, como quem procura uma autorização. Use isso para descobrir o que realmente aconteceu comigo. Descobrir, sim. Mas agora o verbo já tinha outro significado. Eu não buscava mais apenas respostas. Eu buscava justiça. Ou talvez algo ainda mais humano. Paz. Nogueira havia insistido que eu esperasse o tempo certo, que a investigação formal se consolidasse antes de qualquer ação.
Mas ele não entendia. O tempo não era um luxo que eu tinha. Eu envelhecia um pouco mais a cada mentira de Helena estampada nos jornais, a cada discurso em que ela citava o nome de Gabriel como símbolo de bondade. Aquilo era um assassinato contínuo, diário, metódico. Eu precisava pôr fim a isso antes que a memória dele virasse uma marca de perfume. Naquela manhã, decidi agir. A primeira coisa que fiz foi reunir todo o material. Os pendrives, os vídeos, os áudios, as planilhas, as fotos, os e-mails impressos, as transcrições das mensagens de voz, até mesmo o relatório bancário que o ex-funcionário da construtora havia me passado. Tudo. Organizei em uma pasta de couro, antiga, que pertencia a Gabriel. Cada folha, cada nome, cada carimbo representava um golpe de volta no destino que tentaram me impor. Mas eu sabia que não bastava ter provas. Era preciso divulgá-las da maneira certa. Eu não confiava em canais oficiais, nem em autoridades locais. O poder de Marcelo e Helena alcançava tudo. Delegacias, tribunais, redações. Lembrei-me então de uma jornalista independente, Lara Paiva, que trabalhava em reportagens sobre corrupção pública e era conhecida por não se dobrar a pressões políticas. Gabriel a admirava, citava seus textos. Pesquisei o contato dela. Enviei um e-mail simples, sem assinatura. Tenho provas de um assassinato disfarçado de acidente. Preciso encontrá-la com segurança. Sou o pai. Horas depois, a resposta chegou. Curta, direta. Envie um local. Nenhuma câmera, nenhum celular. Eu sabia que tinha encontrado a pessoa certa. Marcamos o encontro para o dia seguinte, às 10 da noite, em um estacionamento abandonado próximo à rodoviária. O tipo de lugar onde ninguém olha para ninguém. O dia passou arrastado. Revisei os arquivos, imprimi cópias, gravei duplicatas em 3 pendrives diferentes. Um eu guardaria comigo, outro enviaria para Nogueira, e o terceiro esconderia em um cofre antigo na casa dos meus pais, já falecidos. Se algo me acontecesse, o material sobreviveria. Gabriel não morreria 2 vezes. À medida que o sol se punha, o medo começou a se misturar com um estranho tipo de serenidade. Pela primeira vez desde o julgamento, eu sentia que tinha controle. Talvez fosse ilusão, mas era suficiente. Tomei banho, vesti uma camisa limpa e antes de sair, olhei o apartamento mais uma vez. As paredes pareciam respirar junto comigo. Vou terminar o que você começou, filho, murmurei. Cheguei ao local combinado às 21h45. O estacionamento era amplo e mal iluminado. O vento soprava folhas secas e o eco dos meus passos soava alto demais. Lara chegou pontualmente de capuz, com uma mochila nas costas. O olhar era firme, curioso, mas sem medo. Você é o pai? Perguntou. Assenti e estendi a pasta. Tudo está aqui. As provas, os nomes, os registros. Mas se publicar algo precisa entender. Eles não hesitam. Mataram meu filho. E não vão pensar 2 vezes antes de tentar calar você também. Ela abriu a pasta, folheou algumas páginas, viu as fotos e os carimbos. Quando levantou os olhos, havia mais respeito do que choque. Eu sei com quem estamos lidando, disse. E é por isso que precisamos fazer do jeito certo. Isso vai sair, mas vai sair com força. Saí de lá com um alívio que há muito não sentia. Pela primeira vez, alguém além de mim e Nogueira conhecia a verdade. Era como dividir o peso com outra alma. No caminho de volta, percebi que um carro escuro me seguia à distância. Reduzi a velocidade, virei 2 esquinas, acelerei e estacionei em um posto. Esperei. Nada. O carro passou reto. Talvez fosse paranoia. Talvez não. Quando cheguei ao apartamento, o telefone fixo tocava. Era Nogueira. O que você fez, Augusto? A voz dele soava apreensiva. Recebi uma ligação de dentro da corregedoria. Alguém vazou documentos da Alvorada Engenharia para a imprensa e estão ligando os pontos com o nome de Helena. Eu respirei fundo. Então funcionou.
Ele ficou em silêncio por um instante. Cuidado, isso vai sangrar. E quem sangra primeiro é quem tem menos para perder. As horas seguintes foram um turbilhão. O site da jornalista publicou a matéria no início da madrugada. Investigação aponta desvio milionário e morte suspeita ligada à construtora Alvorada. A manchete se espalhou como fogo. As provas estavam todas lá. Os documentos, as transferências, as imagens, os áudios. A reportagem não citava meu nome, apenas fonte próxima à vítima. O impacto foi imediato. Nas redes sociais, o nome de Helena começou a aparecer entre os mais comentados. No café da manhã do dia seguinte, os telejornais já falavam sobre um possível escândalo de corrupção envolvendo figuras conhecidas do setor público. E então, aconteceu o que eu temia. Ela me ligou. O número era o mesmo, o nome ainda salvo no visor. Augusto, disse ela, com a voz fria e calculada. Você fez isso? Silêncio. Eu não respondi. Ela continuou. Você não tem ideia do que está fazendo. Está se destruindo. Dessa vez, fui eu quem falou. Não, Helena. Só estou terminando o que você começou. E desliguei. Nos dias seguintes, o caos se instalou. A fundação suspendeu atividades, contas foram bloqueadas, Marcelo desapareceu do mapa. Helena convocou uma coletiva de imprensa chorando. A mesma performance ensaiada de sempre, negando todas as acusações, dizendo ser vítima de perseguição política. Mas havia algo diferente nela. O olhar não era mais de atriz segura, era de alguém que percebeu que o roteiro saiu do controle. Nogueira veio até mim 2 dias depois. Eles vão tentar te calar, disse, ou desacreditar tudo. A melhor arma deles é transformar você num louco, num velho ressentido. Eu ri. Que tentem. A verdade tem endereço fixo agora. Está publicada. Está salva em cada cópia, em cada pendrive, em cada link que já espalhei. E quanto mais tentarem apagar, mais gente vai querer saber por quê. Naquela noite, abri o caderno onde vinha registrando tudo e escrevi apenas uma frase. A decisão foi feita. E a paz, agora, será consequência. Mas a paz não veio de imediato. Dias depois, ao descer para comprar pão, notei 2 homens parados perto da entrada do prédio, observando. Nenhum uniforme, nenhum crachá, apenas o tipo de presença que se impõe pelo silêncio. Continuei andando, fingi não notar. O medo é uma faca que corta mais fundo quando você a segura pelo lado errado. Quando voltei ao apartamento, sentei-me à mesa e reli o bilhete do meu filho mais uma vez. Agora, as palavras tinham outro tom. Ele não queria apenas que eu descobrisse o que aconteceu. Queria que eu fizesse algo a respeito. E eu fiz. A decisão estava tomada, o caminho traçado. Se fosse preciso cair junto, que caísse. Mas cairia sabendo. A verdade finalmente deixara de ser fragmento. Tornara-se sentença. E pela primeira vez desde que ouvi Helena me chamar de assassino, senti algo que se aproximava do perdão. Não dela, mas de mim mesmo. Eu havia cumprido a promessa que nunca fiz em voz alta. Ser o pai que o meu filho merecia. A matéria de Lara foi a pedra que rompeu a barragem. Em questão de dias, os nomes começaram a circular por todos os cantos. Marcelo Alvarenga, construtor milionário e sogro de Gabriel, passou de pilar do desenvolvimento urbano a investigado por corrupção e homicídio qualificado. As manchetes se multiplicavam, os jornalistas cavavam e cada nova escavação trazia mais lama. A polícia não teve escolha senão abrir um inquérito formal. E foi então que os velhos amigos de Helena começaram a desaparecer. Um vereador viajou para tratamento médico, um assessor sumiu do gabinete, uma secretária executiva pediu demissão por motivos pessoais. Os ratos sempre são os primeiros a abandonar o navio. O império deles, aquele construído sobre discursos de virtude e caridade, começou a ruir como uma estrutura mal feita, corroída por dentro. Helena tentou sustentar a fachada o quanto pôde.
Fez novas aparições públicas, deu entrevistas dizendo que as provas haviam sido fabricadas, que a imprensa estava fazendo sensacionalismo com uma tragédia familiar. Mas o tom da voz já não era o mesmo. Eu conhecia aquele tremor sutil nas palavras, o olhar que vacila um segundo antes da lágrima sair. Era medo. E medo é a primeira rachadura do poder. Nogueira me ligava todos os dias. Dizia que eu devia deixar a cidade por um tempo, que a retaliação viria. Mas eu não queria fugir. Passei boa parte da vida calado, aceitando culpas, engolindo injustiças. Não fugiria agora. Não quando o nome de Gabriel finalmente ecoava pelo motivo certo. Em vez disso, mudei minha rotina, deixei de usar o mesmo caminho, desliguei o telefone fixo, fechei as cortinas à noite. Vivendo nas sombras, ironicamente, eu me sentia mais vivo do que nunca. Na semana seguinte, Marcelo foi preso. A imagem dele algemado, escoltado por 2 policiais federais, rodou nos noticiários como símbolo de queda. A acusação: lavagem de dinheiro, fraude em licitação e participação em homicídio. O rosto enrugado, os olhos baixos, o terno caro amarrotado, parecia finalmente carregar o peso dos mortos que deixou pelo caminho. Quando via aquela cena na televisão, não sentia alegria, apenas um silêncio profundo. Porque a justiça, quando chega tarde, já não traz alívio, só encerramento. Helena, porém, ainda resistia. Negava envolvimento, culpava o pai, dizia ter sido enganada por ele. Um script previsível, mas eficiente para quem tem aparência e carisma. O público se dividia. Metade a chamava de cúmplice fria, metade de mulher traída pelo próprio sangue. As redes sociais viraram campo de guerra. E eu observava tudo em silêncio, da varanda, com uma xícara de café nas mãos e o bilhete de Gabriel emoldurado sobre a mesa, como lembrança e bússola. Mas os deuses da mentira são generosos até que percebem que não há mais nada a sugar. Foi uma gravação anônima que pôs fim à resistência dela. Surgiu uma noite, vazada por algum funcionário da empresa, mostrando Helena conversando com o pai semanas antes da morte de Gabriel. Ele sabe demais, Marcelo, ela dizia. Se continuar insistindo, vai acabar nos arrastando junto. A resposta do pai era inaudível, mas a dela, cristalina. Então faça o que for preciso. O vídeo circulou por toda a internet. As redes caíram em histeria. A polícia recebeu cópias. A promotoria agiu. No dia seguinte, Helena foi detida preventivamente. A notícia chegou a mim por mensagem de Nogueira. A rainha caiu. Fiquei parado por um longo tempo, olhando o celular. Não consegui sentir nada. Nem satisfação, nem ódio, nem vingança. Era como se o mundo tivesse simplesmente voltado ao eixo original, e o silêncio que se seguiu fosse a forma mais pura de justiça. 2 dias depois, recebi a visita de Lara. Estava cansada, mas com aquele brilho no olhar que só repórteres têm quando sabem que tocaram em algo maior do que eles mesmos. Você fez o que poucos fariam, seu Augusto, disse ela, me entregando um exemplar impresso da revista com a reportagem principal. A verdade de Gabriel, corrupção, silêncio e herança de sangue. O nome dele em letras grandes na capa. Abaixo, uma foto dele sorrindo, retirada de uma rede social. Agora o mundo sabe, ela disse. Eu apenas assenti. Mas e você? Vai ficar bem? Sorri sem responder. Nos dias que se seguiram, tudo pareceu perder cor. A justiça se movia com lentidão, as audiências se arrastavam, as manchetes mudavam, e eu, paradoxalmente, começava a sentir um vazio maior do que antes. Quando o ódio se vai, o que sobra é o eco. Passei a maior parte do tempo lendo o caderno que mantive durante toda a investigação. Páginas e mais páginas de anotações, nomes, datas, conexões. Cada linha era um pedaço da minha dor transformado em prova. Agora que tudo estava concluído,
O silêncio voltava a ser o que sempre foi: companhia. Helena aguardava julgamento em prisão domiciliar. A televisão mostrava flashes dela sendo levada de volta à mansão, com tornozeleira eletrônica e semblante pálido. Alguns jornalistas ainda a tratavam com respeito, outros com desprezo. Eu desligava a TV antes do final de cada reportagem. Não precisava ver o rosto dela mais uma vez. Não precisava ouvir justificativas. Eu sabia a verdade, e ela sabia que eu sabia. Isso era suficiente. Uma tarde, Nogueira apareceu sem avisar. Trouxe uma garrafa de vinho e 2 taças. Para encerrar o ciclo, disse. Sentamos na varanda olhando o entardecer. Ele falou pouco, como sempre. Sabe, Augusto, justiça é um bicho estranho. Ela não devolve o que tiram da gente. Só impede que tirem mais. Ficamos em silêncio depois disso, ouvindo o som do vento batendo nas folhas. E o que vai fazer agora? Perguntou. Pensei um pouco antes de responder. Nada, disse. Só viver. Talvez isso seja o bastante. Naquela noite, abri o notebook e assisti novamente ao último vídeo de Gabriel. Eu já o havia decorado, mas precisava vê-lo mais uma vez. Ele dizia, olhando direto para a câmera: Pai, se chegar até aqui, é porque fez o certo. Fechei o vídeo e fiquei olhando o reflexo da tela apagada. Lá estava o meu rosto, velho, cansado, mas finalmente em paz. Dias depois a sentença saiu. Marcelo condenado a 22 anos de prisão. Helena a 15. O juiz foi claro ao ler a decisão. Ambos participaram ativamente da construção de um sistema criminoso que culminou na morte de Gabriel Alvarenga. Nenhuma menção ao meu nome, nenhuma lembrança do homem que lutou para provar a inocência do filho. E eu gostei assim. A justiça não precisava de plateia. Guardei o bilhete de Gabriel dentro do caderno e o lacrei com fita. Depois o coloquei na mesma caixa onde ele havia escondido as provas. Fechei, respirei fundo e pela primeira vez em muito tempo senti o coração leve. Olhei ao redor do apartamento, o mesmo onde ele viveu, trabalhou e deixou as respostas que eu precisei de uma vida inteira para entender. Antes de dormir, fui até a varanda. A chuva fina voltara, lavando a cidade. Fechei os olhos e imaginei a voz dele dizendo: Já pode descansar, pai. E eu pude. Na manhã seguinte, arrumei uma mala pequena. Deixei o apartamento limpo, fechei as janelas e travei a porta com cuidado. Não sabia para onde iria, mas sabia que onde quer que fosse, o peso que me acompanhara desde o tribunal finalmente tinha ficado para trás. A queda deles havia sido pública, a minha silenciosa. Mas no fim, era a única que importava. Porque cair às vezes é a única maneira de se levantar sem carregar o que não deve. Fazia semanas que eu não ligava o computador. Desde a condenação, o apartamento ficara silencioso, quase sagrado, como se cada parede guardasse a memória do que aconteceu ali dentro. O medo, a descoberta, o desespero, a vitória sem júbilo. Eu passava as manhãs tomando café na varanda, olhando a cidade acordar, e as tardes caminhando pela rua sem destino, tentando me acostumar a viver sem lutar contra ninguém. Era uma sensação estranha, como se o mundo tivesse se tornado pequeno demais depois que a verdade finalmente veio à tona. Foi numa dessas manhãs que vi o pendrive sobre o aparador, esquecido desde o dia em que entreguei as provas à jornalista. Era o mesmo que Gabriel marcara com uma etiqueta branca. Início. Senti um arrepio ao perceber que nunca tinha aberto o último arquivo daquela pasta. Eu havia assistido aos 3 vídeos principais, mas havia um quarto, intitulado Final MP4. Por alguma razão, eu o evitara. Talvez medo do que restava ouvir. Talvez o receio de encerrar de vez a conversa silenciosa que mantive com meu filho todos esses meses. Conectei o pendrive ao notebook e dei duplo clique. A tela ficou preta por alguns segundos antes da imagem surgir. Gabriel, novamente no mesmo quarto, sentado na beira da cama,
a câmera posicionada sobre a mesa. Mas dessa vez, ele não parecia assustado. O rosto estava sereno, quase tranquilo, e havia um pequeno sorriso nos lábios. "Se você está vendo isso, pai", começou ele, "é porque chegou até o fim. E se chegou até o fim, é porque teve coragem de ir contra o que todo mundo dizia." Ele fez uma pausa e respirou fundo. "Eu sabia que tentariam me calar, mas também sabia que não conseguiriam calar você. A verdade é teimosa, pai. Ela espera. E ela encontrou você." Aquela voz firme e doce ao mesmo tempo encheu o quarto como um perfume antigo. Meus olhos marejaram, mas não desviei o olhar. Ele continuou: "Talvez agora você entenda por que fiz o que fiz. Eu não podia deixar que ela e o avô continuassem. Eu vi demais. Mas acima de tudo, eu queria te deixar algo maior que o dinheiro ou as provas. Queria te deixar um motivo para continuar." Gabriel olhou para baixo e riu, um riso curto, nervoso. "Você sempre dizia que os homens da nossa família têm o defeito de se calar quando deviam falar. Pois bem, eu quebrei essa tradição." A imagem tremia levemente. Ele levantou-se, pegou algo fora do enquadramento e voltou segurando uma pequena caixa de madeira. "Se estiver aí, vai encontrar isso debaixo da cama. Dentro tem algo meu. Não é importante para ninguém, mas é tudo para mim." Reconheci a caixa. Eu a encontrara semanas atrás ao limpar o quarto. Dentro havia uma foto antiga. Nós dois pescando no lago. Atrás, a letra dele: "O melhor dia da minha vida." Gabriel olhou direto para a câmera e a imagem pareceu se fixar. "Sei que você se culpa, pai. Mas eu nunca te culpei, nem por um segundo. O que aconteceu não foi sua falha, foi a deles. E se um dia você conseguir me perdoar por ter te deixado com esse peso, prometa uma coisa: viva. Só isso. Não por mim, mas por você." O vídeo tremulou, a voz falhou por um instante e então ele concluiu: "A verdade te trouxe até aqui. Agora deixa que a vida te leve adiante. Eu te amo, pai. Obrigado." A tela escureceu. Fiquei parado com as mãos no teclado, incapaz de mover um músculo. Lá fora, o som distante dos carros misturava-se ao barulho do vento. De repente, percebi que o quarto não estava vazio. Estava cheio de presença. A presença dele, do menino que um dia segurou minha mão num rio gelado, do homem que enfrentou gigantes e pagou com a própria vida, e agora, de alguma forma, me devolvia a minha. Chorei. Não o choro convulsivo do tribunal, nem o choro mudo da culpa. Foi um choro limpo, sem raiva, sem dor, um choro de libertação. Pela primeira vez, chorei não porque perdi, mas porque compreendi. Gabriel não deixou só provas de um crime. Deixou um roteiro de redenção. Desliguei o computador, caminhei até a janela e abri as cortinas. O sol entrava pela primeira vez sem pesar. A cidade seguia seu ritmo, indiferente à história que ela mesma ajudara a encobrir. Mas ali, naquele instante, tudo parecia em paz. Peguei o bilhete que ele deixara, aquele que me guiou desde o começo, e o dobrei uma última vez, com cuidado. Coloquei dentro da caixa de madeira junto com a foto e o pendrive. Alguns dias depois visitei o cemitério. Fazia meses que não ia lá. O túmulo de Gabriel ficava sob uma árvore alta, e as folhas caíam lentas, dançando no vento. Deixei a caixa aos pés da lápide. "Está feito", sussurrei. A verdade veio à tona, e eu finalmente consegui respirar. Fiquei ali por um tempo, em silêncio. Nenhuma palavra seria suficiente. Quando saí do cemitério, senti algo curioso. Não o vazio habitual, mas um leve alívio, como se um nó antigo tivesse se desfeito. E percebi que, de algum modo, a promessa dele se cumprira. A verdade me encontrara e eu havia vivido o suficiente para honrá-la. Nas semanas seguintes, comecei a empacotar as coisas. O apartamento seria vendido. A fundação de Helena fora oficialmente encerrada, seus bens bloqueados.
ela e o pai cumpririam pena. Eu, por minha vez, decidi recomeçar. Nogueira me ajudou a encontrar um pequeno imóvel no litoral, longe do barulho, perto do mar. Um lugar para envelhecer em paz, ele disse. No dia da mudança, olhei pela última vez para o quarto de Gabriel. A cama arrumada, o espaço limpo, o ar leve. Toquei o batente da porta e sussurrei: "Até logo, filho." Não adeus, porque de certa forma, ele nunca partira. A viagem até o litoral foi silenciosa. A estrada cortava campos e serras, e o som do motor parecia o compasso do meu próprio coração. Quando cheguei, o mar estava calmo. O apartamento novo era pequeno, mas cheio de luz. Abri as janelas e deixei o vento entrar. Na varanda coloquei a mesma foto nossa, uma cópia, e ao lado, o bilhete impresso. Use isso para descobrir o que realmente aconteceu comigo. A diferença é que agora eu sabia que o isso não era o dinheiro, nem as provas, nem a vingança. Era a coragem. Naquela noite, sentei-me na varanda, ouvindo o barulho das ondas. Havia um caderno novo sobre a mesa. Na primeira página escrevi: Dia 1. Não da verdade, mas da vida. Fechei o caderno e sorri. Pela primeira vez, um sorriso inteiro, sem sombras. O passado não desaparecera, ele apenas deixara de doer. E ao olhar para o horizonte percebi que o mar e o céu tinham a mesma cor que os olhos do meu filho. O mundo, enfim, estava em silêncio. Mas não aquele silêncio pesado de quem perde, e sim o silêncio leve de quem finalmente encontrou. E foi nesse silêncio que me permiti algo que há muito havia esquecido: respirar sem culpa. Porque no fim, a história toda não era sobre morte nem sobre justiça. Era sobre um pai aprendendo a viver de novo, guiado pela voz de um filho que, mesmo ausente, nunca deixou de lhe mostrar o caminho. E esse foi o último vídeo, o último e o suficiente.